Estamos começando mais um G3Cast, doutor Álvaro, e eu estou muito feliz com esse convidado de hoje, doutor Álvaro. Ângelo Filho, mais um dia por aqui, graças a Deus, com mais um convidado escolhido a dedo. Eu só espero, já vou lhe alertando, não faça perguntas que me façam chorar. Eu tô meio emocionado esses dias. Você não comece, não vou deixar de gravar com você. Estamos aqui com Pastor Gion, figura conhecidíssima no estado de Alagoas e no Brasil, posso arriscar, viu? Amém. E é um prazer e uma honra, viu? Você que é meu amigo pessoal, né? Já tivemos vários encontros, várias conversas, graças a Deus. Tá chorando já. Já me emocionei, ó. Mas é assim jornada, mesmo. né? O caminho, né? Bonito. É assim mesmo. Obrigado, pastor, pela sua aceitação. É muito gratificante para nós tê-lo aqui em nosso podcast. E, por favor, se apresente. Eu tô muito feliz também com Deus, nosso Pai, né? Pela chance que vocês estão me dando aí. Que todas as coisas boas, o sopro do conforto de Deus esteja aqui. A gente pode amar, falar que ama, que é crente, que ajuda, que tem história, que dá as mãos, que visita, né? Isso é muito importante. Eu pude mesmo fazer com o doutor algumas visitas. A gente teve alguns momentos especiais de oração, de encontro com Deus, de palavra. Isso é muito bom porque liga a gente, né? Acaba aqui intervindo, intermediando a gente para níveis novos aí, alívios, avivamentos. E eu sinto dando prazer a Deus. E tô muito alegre também hoje aqui. E que Deus venha receber a nossa entrega aqui no podcast hoje. Amém. Respire fundo. Já estou reintegrado. Amém. Fala um pouquinho aí da sua esposa, dos filhos, da sua vida, assim, do cotidiano, do dia a dia, para a gente poder saber um pouquinho mais, não só do pastor lá na igreja, mas do dia a dia, como é, né? Conciliar isso com a família. Eu acho que é bem puxado, né? Por conta dos fiéis também, que sempre reclamam a presença, né? Isso é um desafio, né? Um desafio não se ofender com abandonos, com opções, mas eu digo sempre que é uma vocação, que a gente faz com amor, que a gente faz com vontade, com ímpeto. Eu nasci para isso. Então o que queima no meu coração é o evangelho. Eu amo servir a Jesus. E esse é o nosso maior desafio, é querer desistir e não poder. É prioridade, né? Nenhuma função vale a nossa família, mas quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus e a gente começa a pregar o evangelho, a honrar as pessoas, a nossa família também vem junto. Família, e eu costumo sempre honrar eles acima de todas as coisas, honrar Deus, honrar eles e depois tentar conciliar com a igreja. É um pouco difícil, a gente às vezes se encontra ofegante, perdido, mas quando a gente encontra uma esposa valiosa que é fechamento, que sonha com a gente, né? E os filhos são frutos daquilo de mais importante que a gente pode ter nessa vida. Então são prêmios, né? São bênçãos. E a gente colocou a nossa família, na realidade a nossa família nasceu com essa chamada que eu tenho. Minha família nasceu no evangelho. Stephanie, minha esposa, achou um panfleto da minha igreja no chão. Pegou o panfleto, foi visitar a igreja, entregou a vida para Jesus, ela, a mãe dela, eu batizei ela nas águas. Aí fiquei solteiro 6 meses, com 3 meses ela também. A gente começou a se engraçar, né? Começou assim, conversar. Eu dizia que ela veio linda, ela botava ok. Nunca quis papo, mas depois, tanto que eu batia e a pedra furou. Água mole e pedra dura, né? Tanto bate e assim, a gente fez essa família maravilhosa que é fruto de oração, de jejum. É um caminho original, né? O caminho original é mais difícil, que é a oração, o jejum. A gente veio de baixo mesmo. E quem faz esse caminho original sem atalho demora a crescer, mas quando cresce tem filhos, tem admiração, tem graça, tem favor de Deus, e eu tenho visto isso dia após dia. Não tem um local assim que a gente não faça um trabalho que Deus não revele 2, 3 testemunhos grandes, abençoados. E eu acho que a minha família é a maior conquista que eu pude ter, e foi o evangelho que deu. A gente é o combustível maior para que a gente consiga ajudar pessoas, ter dentro de casa um interno, um secreto abençoado. Esse é o meu segredo.
tá com a família em dia, as coisas em dia, minha esposa em dia, meus filhos em dia. Aí a gente consegue enfrentar. A Bíblia fala assim, você ao lado de alguém consegue derrubar milhares, né? Você sozinho consegue derrubar 1000. Mas ao lado de alguém você consegue derrubar milhares. Minha filha, meu filho, minha esposa, é essa junção que faz a gente conseguir. Eu sou apaixonado por Deus, discípulo do reino dele, e foi para isso que eu vim para a Terra, para deixar um trabalho, um legado. Você me falou uma coisa aí que eu achei interessante. Quando eu fui, minha família veio junto. Isso. Né? E eu tenho amigos, por exemplo, eu lembrei de um amigo meu que passou certa dificuldade na vida, né? E procurou também a igreja evangélica. E hoje a família dele toda está lá dentro. Né? Ele tem 3 filhos, a esposa, tudo. Então, meio que é aquilo que você falou, a família foi junto. Porque o carisma, ele atrai, agora o caráter, ele arrasta. Não precisa nem pregar, nem o pastor ir na sua casa, abrir a Bíblia. A conduta, você indo para a igreja, as pessoas reconhecendo a sua transformação, sua mudança, elas vão querer ver o segredo, né? E qual é o segredo? O que é que está acontecendo na vida dele? Na vida dela, a receita. Qual é a receita, né? Então, quando a gente prioriza as coisas de Deus, e Deus vê que a gente está priorizando, não é uma opção, é uma prioridade. Parece que cria um raio de aceitação ao redor, de perdão. E isso fala muito sobre bênção. Deus não vai lhe abençoar só por conta de você, mas Deus vai abençoar também através de você. Primeiro Deus faz em você, né? Depois Deus faz através de você. Primeiro por você, depois em você e depois através de você. Então, bênção é isso. Bênção que é bênção tem que ser compartilhada. Então, às vezes, Deus não abençoa uma pessoa, porque tem pessoas que vão ser abençoadas que não estão na agenda dele. Então, é aquela pessoa que Deus tira assim para ser referência mesmo, né? Para causar uma comoção. E foi isso que aconteceu na vida desse príncipe aí. Então, nessa conjuntura aí que a gente falou, nessa busca, a gente sabe que tem muita gente que vive um pouco afastado. Isso às vezes é a correria, é o dia a dia. Você não foi criado para ir para uma igreja, seja a religião que for, né? É bom também a gente deixar isso bem aberto, né? Mas geralmente, quando as pessoas passam por alguma dificuldade, Ângelo, elas procuram a igreja. É verdade. E é isso que a minha pergunta. Deus... E elas se encontram. Né? Muitas delas se encontram. Quando elas procuram mesmo com fé, com verdade, se encontram. Né? Eu citei esse exemplo agora, que estão na igreja, estão no evangelho, por exemplo, pode dizer assim, há, não sei, uns 15 anos já. Então, a minha pergunta é, essas pessoas às vezes já têm Deus dentro dela, faltou despertar, foi só aquele momento realmente de dificuldade, né? E quando elas vão lá, isso floresce. Como é essa situação daquele que buscou a fé por conta do momento da dificuldade? Na realidade, as pessoas sabem que não conseguem viver sem Deus, mas elas querem agir de acordo com o seu querer, com a sua vontade, pelo impulso. E Deus usa vários elementos para atrair essas pessoas. Na realidade, a gente tem que pregar o evangelho para todos, porém, só vai ganhar o evangelho quem crê. Então, Deus sabe fazer a gente crer. Deus não esquiva a gente daquilo que a gente precisa passar para crer. Então, ele divide essas bênçãos em etapas. Então, o que é que acontece? As pessoas vêm por conta de um carro, por conta de um relacionamento, por conta de uma doença. E assim, até recebem a cura, o carro, a casa, mas isso não sacia. Porque o que sacia é a presença de Deus. Então, Deus é Deus de bênçãos, mas ele quer mais do que isso. Ele quer ter um relacionamento. Ele quer mais do que te curar. Ele quer mais do que te dar um carro. Carro é top, mas não sacia, não mata a sede. Morar numa casa boa é maravilhoso, mas não mata a sede. O que sacia a sede é você ser uma pessoa completa, plena. Isso responde pessoas que andam a pé, moram de aluguel, mas elas vivem muito bem, doutor. Porque elas têm uma plenitude, elas se completam, porque elas têm Deus na vida dela. Então Deus consegue suprir as nossas necessidades de uma maneira tal que carro não preenche, que casa não preenche. Então eu creio que está escrito, buscai primeiro o reino de Deus
e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é um detalhe. Isso daí para Deus é um acrescentar. Mas o que vale mesmo para o Senhor é o relacionamento, é a totalidade. É o Senhor nos fazer completo e cheio daquilo que o dinheiro não pode comprar. É uma isca, né? É muito bom ser abençoado. E eu creio que a vida com Deus nos traz essa prosperidade, essa plenitude. Mas, mais que os bens, sua alma. Mais do que uma chave, a graça de Deus. Então, prioridade, como você estava falando aí, questão de igreja, tudo, é preferência. Então, as pessoas, às vezes, têm uma cultura muito forte ali, uma rotina, que não é, como o senhor falou, de igreja, entendeu? E costumam a levar a vida, vão no domingo, leem a palavra, têm uma vida, às vezes, que agrada a Deus. Eu costumo falar também que os homens mais prósperos, eles não são evangélicos, não vão à igreja, mas eles fazem o bem. Eles amam o próximo, honram suas esposas, seus filhos. Então, mais do que a pessoa estar dentro da igreja, é a pessoa cumprir princípios, honrar os mandamentos de Cristo. E eu creio muito nisso. Agora, a igreja é insubstituível, não é? Coisas que a teologia, o curso, a sala, uma experiência de vida ou morte, um livramento, não dá a gente, a igreja atrás. Eu passei 2 anos fazendo curso de teologia, fiz curso online também, já fiz muitos seminários fora de cura e libertação, seminários internacionais para estudar, para entender a palavra, mas eu não vi o que eu vi dentro da igreja. No momento do louvor, no momento da ministração. Então isso é muito especial. A igreja é um lugar assim espiritual, onde Deus, em toda a Bíblia, ele escolheu para se derramar. Ele escolheu para dar as maiores direções da nossa vida, que são cláusulas pétreas, aí são clássicas, são mandamentos dentro da igreja. Posso perguntar ainda? Pode, meu amigo, fique à vontade. Só o Ângelo não fala. Aí eu vou em outra situação agora. Não sei se você vai conseguir me responder, logicamente, vai conseguir responder a gente. Eu fui criado dentro da igreja católica. Minha avó era católica, minha família é católica. Final do ano tem aquela história, né? Do Natal a gente viajava para o interior para passar com a minha avó, tinha aquela missa do galo, para depois você ceiar, aquela história toda, né? Mas nunca fui um bom frequentador de estar todo domingo, dia de missa. Não, nunca fui. A gente não vou dizer. Mas, sinceridade. Às vezes que eu fui chamado, por exemplo, convidados para a igreja evangélica, já fui para várias. Sempre que me convidam eu vou, a gente não deve recusar. Verdade. Um convite desse. Algumas eu entrei e senti uma energia. Eu acho que você sentia a presença. O senhor teve no Rei Pelé, não foi? Sim. Meu amigo, doutor teve no Rei Pelé. 15 mil pessoas. Maria Massou, botei o palco dentro da arquibancada do CSA e do CRB. Foi lindo aquilo ali, foi. Olha ele dentro da muvuca. Quando eu olhei ele de baixo assim, numa cadeirinha, um em cima do outro. Disse, meu Deus do céu. Será que ele vai se agradar? Mas ele tava lá. Tava lá. Recebeu. Amei, foi lindo aquilo ali. Amei. Espero ver outros eventos daquele. Amei. Foi bom. E aí, às vezes, pronto, ali eu senti uma energia. Parece que tava todo mundo voltado para aquele ato ali, para aquela celebração ali naquele dia ali. Eu senti uma energia boa. E já fui para outras igrejas e sinto. E algumas eu não sinto. É o seu dia, é o quê? É o ambiente? Então, repara que a pergunta. Olha, a gente que faz, né? O culto. A gente, às vezes, coloca nossas cargas todas dentro de um púlpito, de um pastor, de um padre, e a gente tem que começar a cultuar de casa. É o seu devocional, seu secreto, suas raízes. Isso vai fazer com que você se sinta saciado, acalmado. E às vezes a gente acaba aqui colocando as nossas cargas e cobra mais do altar e não tem essa troca. Às vezes o pregador, o padre, o pastor não está tão inspirado e a gente não sente aquela direção, aquela conexão. Isso é muito importante, a gente poder se esvaziar. Eu costumo dizer que o culto começa, a missa, a adoração começa quando a gente abre o nosso coração. Não vou dizer que o senhor não abriu o coração, mas é uma combinação de força. O padre fala, você vem. Eu puxo e você se levanta. Então ali é como aquele professor que está falando, explicando, ele não está entendendo nada. E isso não faz o professor menos, ou a gente também mais, mas fala de
algum devaneio, alguma coisa. Às vezes eu tô no culto assim, a minha cabeça vai passear lá no shopping, Marcelo. Então é uma conexão, eu creio que é uma conquista, é como se fosse um passo a passo. Isso vai identificar muito, vai mostrar muito, vai revelar muito onde está o nosso coração. E Deus enxerga a gente mesmo indo, ou mesmo sem querer, ou mesmo estando ali, mas o coração não está. Deus enxerga. Eu acho que o importante não é como você vem, é como você sai. É difícil? Mas a pergunta não é se é difícil, é se vale a pena. Eu acho que vale a pena quando você não sai com milagre, não saiu com a palavra, não saiu com aquele esplendor, doutor, mas saiu com a experiência de ter ido, de ter visto alguma coisa. Eu creio que isso foi uma experiência ruim, mas vai ter as boas também, em nome de Jesus, né? Como não é nem ruim, é que eu digo não é nem ruim, não né? senti aquela aquela coisa energia hoje. neutra. Não senti a energia. Participei, fiquei até o final, mas você não sente. E tem hora que você chega já quando você bota o pé lá dentro. É verdade. O negócio aqui tá diferente. Botou na calçada. Não é? Já. Eu vou. Sente a presença. Eu vou concordar com o que o senhor falou. E eu lembrei aqui da história da mulher que estava sangrando há muitos anos. Verdade. Ela que tirou a energia de Deus. Né? Não foi Jesus que passou a energia, ela retirou. Então se encaixa perfeitamente no que ele está falando. Quando ela tocou na orla, no cabelo do vestido de Jesus. São 8 cabelinhos assim. Ela tocou em algum ou em vários. Aí Jesus parou de sair virtude de mim. Então, e uma multidão tocando ele. Ou seja, não era o fato de tocar, mas é o fato do seu coração estar aberto ali para aquele momento sério, e a sua fé. Entendi. Pode ser isso também. Vou reparar mais. Respondi a sua pergunta. É questão de é bom se examinar. A gente, como eu falei aqui do susto, Deus usa esse elemento, o susto, para atrair a gente, colocar a gente, às vezes, num momento difícil. Deus dá um susto pra gente reavaliar, se examinar, dar mais atenção a quem a gente não tá dando. E o culto é feito de detalhe, a missa também. Isso é importante, a gente ficar em conexão e ligado. É a conexão. Talvez tem dia que você vai por ir. Isso aí. Tanto fez vir eu ficar em casa, né? Talvez tenha sido isso. E naquele dia você diz, não, eu quero ir, hoje eu quero... Eu já fui várias vezes pra igreja assim. Ou também não estava inspirado. Às vezes eu não tenho... Nem todo culto é bom, não. Na internet todo culto é bom, né? Quando a gente posta as fotos, foi uma bênção. Mas tem culto que não é vagaroso. Entendi. Ô, pastor, eu lembrei também da história de Jacó. O senhor pode me confirmar. Amém. Eu acredito que o marco da história de Jacó foi quando ele estava no deserto e colocou a cabeça na pedra e fez um voto com Deus ali com aquele azeite. E ali ele teve um encontro com Deus. Hoje as pessoas conhecem o Gion pastor. Mas eu gostaria de saber um pouquinho quem era o Gion antes de ter esse encontro com Deus e como foi o seu encontro com Deus. Que eu acredito que o senhor lembra. Ali, o marco do seu encontro com Deus. Por favor. Olha, o Gion é um menino sonhador que foi criado numa família que com 8 anos teve os pais separados, começou a morar com os avós e ser sustentado pelos avós, criado pelos avós. E meu avô sempre que honrou meu colégio. E nasci nesse ambiente complexo, bebida, álcool, traição, discórdias, mas que não foi na família errada. Foi devido à chamada, ao propósito que Deus tinha, né, para minha vida. Então, desde a 5ª série até o 3º ano científico, eu sempre fui representante de turma. Então, eu era aquele menino falante. Eu tinha um espírito de liderança. E era muito dado com as pessoas, muito visado. E fiquei 8 anos sendo representante de turma, ia para o centro andando. E depois que o meu pai, no meu 3º ano científico, teve um encontro com Deus, eu não acreditei. Porque o meu pai levava uma vida muito difícil, profana. E quando ele veio para o evangelho, isso me impactou muito. E foi quando eu entrei no evangelho para o ajudar e acabei que sendo domado. Deus me arrematou assim, desse leilão do inferno de uma forma muito poderosa. Tive uma adolescência e uma pequena juventude de festas de 15 anos, show, bebida,
né, namoros. Mas quando eu vim pro evangelho, realmente eu tive aquele princípio, aquele impacto, aquele temor a Deus. E isso me impactou de uma forma que o meu pai veio para Deus, queria se jogar do apartamento, depois de bebidas, depois de lutas diárias. Então aquela cena ali me impactou. E ele veio pro evangelho e com 2 anos o pastor, que foi nosso pastor, pediu para ele colocar um ponto de oração ali na Pajuçara, na ponta da terra. E eu imitava crente, brincava com crente, não gostava de crente. E aí tive que ir lá ajudar meu pai e virei. Comecei cantando, louvando a Deus. E aí depois o meu pai precisou ir para uma reunião de pastores e eu fiquei com o culto. Eu não sabia pregar, mas ele deixou o culto na minha mão. E aquele culto foi um divisor de água na minha vida, porque eu louvei, mas depois tive que pregar. Peguei uma palavra na internet, comecei a ler, mas no momento que terminei de pregar aqui, comecei a orar, eu botei a mão na cabeça de uma irmã chamada Marluce, e ela foi no banheiro, pocou o seio dela, ficou muito sangue, era um cisto, um câncer no seio, e ela foi curada. Naquele dia, depois de uns 6 meses já de caminho, e todo mundo contou ao meu pai, quando ele voltou da reunião, o pessoal disse, olha, o Gion foi uma bênção. E ali eu fiquei com aquele selo. Comecei a buscar ler, procurar conteúdo e ajudar o meu pai. A gente comprou violão, comprou bateria, mesmo sem músico. Depois os músicos chegaram, eu entendi as coisas proféticas, que a gente não pode colocar o pensamento na frente das projeções, mas tem que projetar e pedir para Deus consagrar. Ficar orando por aquilo, e Deus me levantou através do meu pai, da Casa da Bênção, que viu o chamado em mim, meu pastor também, Helenildo, que viu o chamado em mim, me batizou. E com 10 anos, depois de 10 anos, a gente já estava num galpão para mais de 700 pessoas. Fizemos eventos marcantes aqui. E depois que eu me casei com o Stefano, a gente decidiu, por voz de Deus, por chamada, cortar o cordão umbilical. E já fazem 6 anos da Igreja Casa da Promessa. Mas eu vim desse contexto familiar. Divisões, divórcio, lutas. Que eu percebo que isso me gabaritou para cuidar de casais, para aconselhar, mesmo com 32 anos apenas, algumas pessoas. Eu tive muitas experiências profundas com Deus. Vi o meu pai chegando embriagado, me escondi embaixo da cama, dentro do guarda-roupa. E hoje meu pai é meu herói, é meu melhor amigo. Então a gente sabe que muita coisa pode ajudar, mas transformação genuína, só a bússola, só a Bíblia. Quem seguiu a Bíblia nunca se perdeu. Então tudo que eu tenho foi através do Evangelho. Eu tinha tudo para dar errado, né? Queria fazer direito, terminei advocacia. Tentei 4 vezes a OAB e depois, devido à chamada, desde 23 anos, desde os 18 eu entreguei a vida a Jesus, mas desde os 23 que eu rodo esse estado todo, mais de 9 anos que não tem, são poucos municípios que eu ainda não fui. Eu acho que com meus pés no chão, acho que pouquíssimos pastores com 32 anos já foram em igrejas, fizeram ações em povoados, interiores, aonde eu já entrei, junto com a Casa do Senhor, com os valentes, os homens, as mulheres de Deus. Então, isso é combustível para minha alma. Isso sempre me saciou, me abençoou. E eu fui criado assim, fui construindo a minha história, conquistando de forma original, no jejum, na oração, pouco a pouco, sem passar por cima de ninguém. Né? A Casa da Bênção, o ministério, 8º maior ministério do Brasil, 3.157 igrejas. E com 9 anos, eu e meu pai fundamos a Igreja da Bênção de Deus. E aí eu fiquei por 2 anos e fundei também a Casa da Promessa por uma visão de Deus e de um pastor que me pastoreava no Rio de Janeiro. E hoje nós pastoreamos juntos, né, a Casa da Promessa. E tudo indica que está chegando uma Casa da Promessa no interior, que meu pai vai tocar também, né? E a gente está aí crendo nas coisas de Deus, ajudando pessoas, amando, com muita devoção e muita sinceridade.
fidelidade. Você falou de uma vida que a gente chama de comum, né? Isso. Não é aquela, né? Festinha, né? Assalto, namoro, aquela história todinha. E... Já roubei muito chocolate no Bom Preço. Eita, coisa boa demais. Ia pra lá, Eu também. aí pegava Era no CO. um chocolatezinho e botava no bolso. Era no CO, lá no Não era? Amazonas, que eu sou do Amazonas. Vixe. Era CO o nome. CO. CO, é. E aí, né? Nunca a gente achou comum você ir para a vida da... Vamos dizer, para a vida de Deus, né? Você ir para a igreja. Quando você resolveu dizer assim, não, agora eu vou... a gente até brinca agora, às vezes, assim, de vez em quando, não, eu sou de Deus, não quero beber hoje, não sei o que. Mas quando você resolveu realmente ir para ali, sofreu algum preconceito dos amigos dali, da sociedade, do bairro onde você vivia, Não, da muito, família? Muito. Sofri muito preconceito. Quando eu entrei pro Evangelho, eu sempre representante de turma, muitas sementes plantadas, amizades. Fiquei completamente abandonado, porque tem gente que não lhe vê como prioridade, lhe vê como opção. Então a gente precisa discernir isso, que existem pessoas que elas só vão até um determinado momento na nossa vida. Aí eu tive maturidade por conta do calor da responsabilidade. Eu fiz um versículo lá na igreja que diz assim, ou faz um bom trabalho, mas se for para dar trabalho, suma. Ou ajuda, ou se não quer ajudar, por favor, não atrapalhe, né? Ou soma ou some. Ou soma ou some. Eu sou. E aí eu tive essa indicação assim de Deus, esse toque de perceber que quando o Senhor chama a gente para um nível, tem pessoas que naquele momento elas vão se fortalecer, outras vão deixar. A partir do momento que você não pode beneficiar, que você não pode indicar que você não vai estar em alguns ambientes, em alguns locais, e a gente dá liberdade para Deus, o Senhor também começa a selecionar, e isso tem tudo a ver com o que acontece na nossa vida de cautela. Tem gente que quando entra, traz tempestade, e Jesus quando entra, acalma, né? Entra no nosso barco, ele acalma. Então, eu sabia que pela minha escolha, a escolha, ela traz assim um preço, mas também tem um galardão. Eu paguei esse preço, quis pagar esse preço, e eu percebi que quase nenhum dos meus amigos, até aqueles mais chegados, aqueles que eu mais gostava, então eu vi que não era amizade, era uma utilidade ou até mesmo uma conveniência. Eu pude entender isso, Deus foi me amadurecendo. A forja de Deus é perfeita, né? Deus sabe preparar. Então ele colocou assim a sombra, uma cobertura, meu pai muito em cima, minha madrasta, que foi maravilhosa, minha mãe. Então a minha família era assim, uma luta, mas sempre unida em ajudar um ao outro. E eu tive esse respaldo e percebi. Aí depois o tempo vai passando, a gente vai entendendo. Não tem nada que a gente não passe de difícil, que lá na frente Deus não explique pra gente o porquê que a gente passou por aquilo. E aí a maioria foi vindo para a igreja. Foi vindo visitar por curiosidade, foi vendo realmente que não era só um Gion ruim ou um Gion que eu conhecia da minha intimidade, porque tem isso. Às vezes a pessoa olha para você e julga você pelo seu passado, pela roupa que você veste, pela a rua que você mora, e Jesus não olha a aparência. Então, é isso. O agente da desonra é a convivência. E às vezes a pessoa conviveu muito contigo ali, aí não lhe dá honra. Ah, isso daí é mais um. Ah, isso daí é para querer tirar dinheiro. E eu ainda era diácono na época, fui obreiro 2 anos, depois diácono, depois evangelista, mas sofri sim. Que essa parte espiritual, ela é muito pragmática. Hoje o judiciário sofre uma discrepância assim, o povo não acredita, mas julga. A medicina passa por julgamento. O evangélico, os padres são não sei o que, os pastores são não sei o que. Então, a gente entende que as pessoas, elas querem a nossa parte boa, mas talvez não o nosso bem, né? Então, cada um tem direito de escolha, sabe o que é melhor para si, né? E eu percebi isso. Deus fez uma limpa, uma faxina. E é de Deus. E em algum momento você sentiu, vamos dizer assim, se sentiu impotente
pensou em, sei lá, desistir? Porque junto com as mudanças sempre vem alguma dificuldade. Muito. Eu sei que lá na frente a coisa se torna, como você já explicou, né? Bem maior, às vezes mais do que a gente espera, né? Tem aquele ditado, né? Tá bem melhor do que eu pedi muito, né? Às vezes a gente não diz assim, né? Tudo Tô que era bem melhor que sonho, ele, tudo que né? foi um sonho um dia, né? Tudo que é realidade um dia foi um sonho, Não né? é? Mas teve essa Mas eu sentimento me de senti muito abandonado. abandono, impotente, sei lá. Pega essa palavra pro senhor. Tudo que começa bem, termina mal. E isso é diferente do ditado popular e do nosso. Tudo que começa bem, termina mal. Tudo que começa muito bem, tem que vir debaixo de rejeição, abandono, luta. Se eu não tivesse sido rejeitado dentro do meu primeiro estágio de direito no Terra Brasília, eu não tinha pedido para sair. Se eu não tivesse sido rejeitado em locais que eu fui, eu não teria aberto algo para mim. Então tem coisas que acontecem, começos ruins, para que a coisa venha vir. Parece que empurra a gente. A humilhação, o abandono é tratamento. Lógico, no começo eu não entendi. Esperneava. Buscava um, buscava outro, mas eu tive aquela resistência, eu aguentei firme e o Senhor, Ele provou, mostrou, né? Se fez fiel na minha vida. E hoje eu posso dizer que até aqui Ele me ajudou. É a frase, né? É a frase. Mais conhecida, né? Até aqui me sustentou o Senhor. Exatamente. Ebenezer. Amém. Para finalizarmos a primeira parte do podcast G3Cast, vamos colocar algumas fotos. A gente vai colocar aqui algumas fotos. Até a foto 5, por favor. E essa foto aqui eu escolhi para o senhor falar um pouco da sua experiência com Deus, que já falou, né? Onde foi a sua experiência com Deus? Foi aquela primeira reunião que ficou inesquecível. E vamos seguindo, aí vai aparecer a foto e o senhor fala qual a representatividade dessa foto. Boa, aquela primeira foto ali é um círculo de oração, uma tarde de terça-feira. Parece até que o pessoal não trabalha, lotado. Se for uma terça-feira, agora há pouco, tomado. E aí é um menino que gosta de estar no altar, que gosta de ser usado por Deus, que ama ler e ter conteúdo e formas do Senhor fortalecer o seu povo. Eu me vejo como um sacerdote tentando abrir o mar vermelho ali para o povo passar. Eu me chamo de agitador de águas, aquele que balança as águas, o anjo que balança as águas, para quem mergulhar primeiro ser curado. Então, um adorador que não é profissional, de essência. Então eu busco cada dia ser genuíno na minha chamada, né, e florescer nos dons, florescer na presença de Deus e pregar o evangelho a toda a criatura, trazer o pessoal para a fé, porque foi essa fé que mudou a minha vida, mudou a minha família e tem mudado a realidade e o estado de muitas pessoas. A segunda foto Amada. é o meu rubi aí, a minha pedra, meu diamante aí, foi a mulher que me inflou, né? Tem mulher que é âncora e mulher que é... Quem lapidou quem? Rapaz, eu acho que ela... Ele tá aproveitando. Ela me lapidou mais do que... Ela me lapidou mais do que eu lapidei ela. Porque assim, Stephanie, quando entrou na minha vida, eu aprendi a ser homem. Ela trouxe uma responsabilidade para mim, uma maturidade, ela trouxe essa vida real. Então ela derrama muita coisa na minha vida com forma humilde, excelente, forma que ela me ama, forma gentil, menina humilde, pé no chão. E a Bíblia diz que quem acha uma boa esposa ganha os benefícios de Deus. Então essa foto representa isso. Quando Stephanie entrou na minha vida, conquistei carro, o ministério soprou, eu consegui explanar, a gente ganha fôlego, a gente infla, a gente flui, né? As coisas acontecem. É incrível isso, é incrível. Não existe casamento perfeito, mas existe casamento compatível. Eu digo que o meu é perfeito, mas não existe. A gente às vezes briga, às vezes mas existe compatibilidade. E ela sonha comigo, me admira, me respeita. Eu sou
o pregador que ela gosta de ouvir. E Stephanie começou comigo, eu no microfone, naquela primeira foto, e ela no sonzinho, botando o CDzinho pra me cantar, num banquinho de madeira, e acreditou. Então, é uma mulher que é no bom e no ruim. Isso, né? É, no Acreditar nesse pouco, sonho aí. no pouco e no muito. Até que a morte nos separe e deu as duas coisas mais preciosas da minha vida, que é a Esther, que fez 5 anos agora, dia 30 de outubro, e o José vai fazer 1 ano agora, dia 22 de dezembro. Né? É o meio cavalinho dele. Tem que ser assim, bem raizão. Eu colho hoje os frutos que meu pai plantou e eu tenho certeza que é tudo aquilo que eu tenho plantado, eles irão colher. Então, peço sempre a Deus a unção, o rosto, a misericórdia, que Deus continue dando paz, assim como tem todo mundo de branca e caramelo também. Isso aqui é meu ouro, é meu tesouro, né? E tesouro as traças não corroem. E isso aqui vale mais que tudo. É a coisa mais importante que aconteceu na minha vida, o acontecimento mais forte de toda a minha história. São essas crianças aí. Eu ainda quero mais um daqui a uns 5 anos. Eu soube que tem alguém aqui nessa mesa. 5. Tem 5. Não pense em chegar perto de mim, não, né? Não penso não, senão tem vai 5. passar. Eu tenho uma. Tem uma. Mas foi bom falar nisso aí de filho, de mudar a foto, porque a gente diz assim, tá bom já, mas sempre é uma bênção. Uma vez você me disse isso. Muito. O filho é uma bênção, eu não esqueci. E você disse assim, quando ele vem a providência. Uau, você se lembrou mesmo. Eu lembro disso aí. É incrível. Estezinha, quando veio, a gente tava num momento ainda de muita... Tava médio ainda, as coisas não tava... Né? O justo vive da fé, né? E a gente que vive da chamada é complicado. E a Estezinha veio assim num momento muito complicado, assim, naquela linha tênue, difícil, mas ela traz as providências. Eu nunca ganhei tanto presente na minha vida. A Estezinha ganhou fralda, ganhou roupa. Eu fiquei uns 7 meses sem comprar nada pra minha filha. Então, a gente prega o que a gente vive, né? E eu dei esse testemunho e realmente virou uma chave. E traz o leite, traz a provisão. A Estezinha já era mais tranquila. Já o José toma 6 latas de NAN, entendeu? No mês. Não é brincadeira não, meu amigo. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Porque esse daí come muito. Tem que trabalhar. Tá gordinho danado. Tá, 13 quilos agora. Ele tem um peso de uma criança de 3 anos, 4 anos. E falando aí em criança, eu falei também nessa questão da providência e tudo, às vezes a gente diz que tá bom já o número de filhos, mas como é que se vê hoje o futuro, assim? Como é que a gente deve olhar para frente e pensar nos nossos filhos? Porque tá difícil, pastor, o mundo aí fora. Tá muito difícil. Eu acredito muito que Deus, ele, como permitiu o Covid, ele vai mudar a nossa realidade novamente. E tirar os nossos filhos dos tablets, dos telefones, dos smartphones, da televisão e colocar os nossos filhos nos princípios e também dos nossos primórdios. Porque o que é certo, dá certo. O que é bom, né, tem que ser cultivado na nossa família. E hoje eu tenho percebido que a mídia tem tentado colocar uma erva daninha para macular a visão das crianças. E a gente está vivendo um novo tempo. Desde sempre, viu? Desde porque sempre. Agora está alcançando uma proporção maior. Muito Antigamente, maior. quando era só uma fonte de TV, Exatamente. Né? E os jornais impressos, já existia, a gente era mais não... difícil. Criança não lia jornal impresso. Isso. E nem via jornal, né? Nem via o que passa na TV. Mas hoje, realmente, com a informação na mão, chega o que presta e o que não presta. Esse é o problema. Então a gente tem que ensinar as nossas crianças, preservar elas e cultivar a bênção dos nossos pais e daquilo que a gente vê que é educativo, daquilo que é cultura abençoada, para que quando eles cresçam, eles tomem as melhores decisões. Então eu acho que a gente não pode soltar, tem que estar, os pintinhos têm que estar debaixo da galinha, seguro debaixo das asas do Senhor. E a gente precisa ter potencial para tentar e conseguir mudar a mentalidade das nossas crianças e não deixar as pessoas fazerem a cabeça das nossas crianças. A gente que precisa ser mais seletivo e ter cautela. Hoje a Esther, né,
Ela ganhou um telefone ano passado, mas ela tem o YouTube Kids. Ela só baixa algo se no meu telefone eu autorizar o Stephanie. É um programa que a gente autoriza se pode baixar ou não. E o YouTube Kids às vezes aparece algumas coisas, mas ela tem noção do que ela pode assistir e o que ela não pode assistir. Então tem que pegar firme, né? A Bíblia fala sobre isso, que a gente tem que cultivar os nossos pais, nos filhos. Então eu acho interessante. Hoje não se brinca mais de peão, chimbra, não tem mais aquela coisa... do cavalinho dele. Não é? Do cavalinho, da porta. Hoje as coisas estão se aproximando. Eu creio que isso é um presságio da volta de Cristo. As coisas estão se apertando, as coisas estão mudando. Isso é uma coisa do sistema, né? Capitalista. Sim. E nós precisamos ser pessoas mais espirituais, né? Pessoas mais corpo a corpo, olho no olho. Porque tá faltando muito hoje. As pessoas estão se deixando levar. Tem foto ainda aí? Vamos tá? Tem uma, mas vamos deixar para o próximo bloco. Vamos lá. Tem mais duas, né? E a gente deixa para o próximo bloco, tá bom? Chama um intervalo, meu amigo. O intervalo, Flávio. Oferecimento: Loucos por Coxinha. Você está acompanhando mais um episódio do G3Cast. Fala, cliente Rupp. No Giro Rupp de hoje, nós estamos aqui, na cidade de Porto Calvo. Venha conhecer com a gente todas as belezas, as instalações dos nossos escritórios, nossas promoções e também todos os nossos serviços, tá bem? Vem com a gente! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emily, sou recepcionista aqui de Porto Calvo. Nós ficamos localizados aqui na principal da cidade, na rua Boa Vista, quase em frente ao Banco Crédito Amigo e à Ótica Visão Nordeste. Aqui no escritório nós entregamos carnê impresso, entregamos a segunda via, recebemos pagamentos também em espécie, damos suporte necessário caso o cliente esteja com lentidão. Fazemos upgrade de planos também, caso você queira mudar de plano. Então você, cliente que é de Maragogi, Japaratinga, Matriz ou até aqui mesmo na cidade de Porto Calvo, não hesite em vir ao nosso escritório. Precisou de uma ajuda, precisou de um suporte, pode vir aqui que a gente vai lhe auxiliar, vai lhe ajudar em tudo que vocês precisarem. Estamos de volta com a segunda parte do G3Cast, já provando Loucos por Coxinha. O pastor João já provou. Muito pastor, bom. gostou? Provou e aprovou, que é importante. Isso. Gostou? Já Nossa. provei, recheada, já comi umas 4 já. Pronto. Churros também, maravilhoso. E eu gostei. Acompanhado com uma Coca Zero. Quem gosta, né? Tá. Perfeito, perfeito. Loucos. Por Coxinhas, nosso patrocinador oficial. Continuando com o G3Cast, por favor, coloca a penúltima foto para o pastor João falar sobre esse momento único. Momento único. Stephanie foi coroada nessa última semana agora como comendadora, né, do prêmio Vera Arruda, uma comenda chamada Vera Arruda para mulheres guerreiras e empreendedoras. E a deputada falou que ela empreende através do evangelho. Ela também tem uma loja de roupa, né, que comemorou agora 1 ano e moda evangélica. Sim. E Stephanie ganhou esse prêmio. Tá aí a mãe dela. E Como é que é o arroba da loja?
Arroba é Mison Stephanie. Mas é Mison porque é forma de falar. É M-A-I-S-O-N. Pronto, vou colocar aqui Maison, embaixo, né? Quem quiser seguir. Maison Stephanie Oliveira. Stephanie teve essa ideia, esse clarão aí de fazer essa loja. E ela prega, envolve pessoas, leva ao monte, faz congressos aí, cuida de 198 mulheres. Todas as quintas-feiras lá na igreja. Quinta sim, quinta não, ela faz o culto das mulheres lá. Que Então é tem um culto só das mulheres. isso, quinzenal. É o culto das mulheres. E ela tem ganhado uma proporção muito forte no TikTok. Os vídeos dela já tá com mais de 350 mil seguidores no TikTok. E os vídeos dela, não tem um vídeo que não bata 500 mil visualizações. É uma coisa assim espetacular. É pregação, pastor? Que ela Com coloca? pregações, com vídeos, cortes. E isso dentro do culto, né? Dentro da nossa igreja lá. E ela tem prosperado muito na palavra. E tem ficado muito assim, afiada, sisuda. E Deus tem levantado ela em meio a essa geração. E tem soprado ela. Lugares que eu ainda não fui, ela já tem ido. E tem sido muito convidada. E se não tiver eu ali para mexer, ela tem agenda todos os dias, né? Então, ela recebeu... eu recebi também uma comenda. Eu recebi uma comenda em 2023 e uma moção de aplauso por conta do evento do Rei Pelé. E agora ela em 2025, final do ano, foi coroada também. Uma menina muito dedicada, expansiva, expositiva. Ela gosta de explicar, né, de conversar, de olhar no olho. Cuida de muitas mulheres mesmo. Telefona a vida dela. É realmente para ajudar pessoas. E marcada por testemunhos, né? Realizações de pessoas que conseguiram virar a chave, virar a página através do ministério da vida dela. Tá aí a mãe dela, que é percussora e também aquela que tá ali o tempo todo, que ama, que paga preço. Momento ruim, momento bom. E foi uma benção. A deputada Gabriela Gonçalves que teve essa ideia e presenteou 9 mulheres. Aline Rijo, muitos nomes maravilhosos. E eu fui com a minha família. Ganhei essa medalhazinha da Vera Arruda, que é uma mulher que impactou com sua forma cultural de fazer de ser artesanal, de envolver mulheres, profissional, e morreu abençoadíssima. E o José, só olhando. E foi bom parabenizar a deputada Gabi Gonçalves, porque geralmente fazem essas moções, essas homenagens, e esquece do povo de Deus, né? Fica meio que esquecido. É verdade. De certa forma, a Steph está aí representando, né, mulheres, homens também, né, que fazem parte de toda ela essa falou muito sobre isso também, que a parte cristã ali, a parte também de pregar, de visitar, de trazer um caminho, um propósito, uma direção, também é empreender. E a Stephanie esteve participando aí e representando aí esse grupo. Ótimo, perfeito. Entendi. Tava lindona aí, ó. Meus filhos. Ó o José com essa bota, tá vendo aí, com sapatinho. Só de olho. Só de olho. Pensando, o que será que está acontecendo? Flávio, a próxima foto. Tem mais uma? Tem mais uma última foto para finalizarmos o nosso G3 Cast de hoje. O senhor falou lá no primeiro bloco que teve uma visão juntamente com um pastor. Isso. Por favor, me explique qual foi essa visão e quem é o pastor que iniciou juntamente com o senhor a Casa da Promessa. Olha, nós estávamos de partida, né? Devido ao nosso casamento, da visão que Deus nos deu. E a gente ia se desvincular. Eu estava na praia, ali em frente a Selfito, que era K2 na época. E eu disse, Deus, me dá um sinal. O que é que o senhor quer de mim? Eu via quando a onda caiu e veio de muito longe. Bateu no meu pé, não tinha como aquela onda vir até o meu pé. Eu estava já próximo da calçada, um pouco na areia, assim, mais pra frente. Sentado, chorando. E a onda veio e disse assim, olha, sai da tua tenda, da tua parentela. Eu sou essas águas. E eu te chamei pra você contar as estrelas, eu te chamei pra você contar a areia da praia. É coisa grande que eu quero fazer. E eu decidi me concentrar ali no hotel com o culto. E logo o culto ficou muito cheio. E Deus achou aquela direção ali, aquele local que a gente fundou. Eu estava no Rio de Janeiro,
E o pastor Marcos Gregório disse assim: eu vejo você abrindo uma porta, essa porta é como Jacó, que sonhou e viu anjos subindo e descendo. E Deus disse para ele assim: essa terra que tu está é tua e da tua família. E ele acordou, Jacó acordou. E Jacó disse assim: verdadeiramente o Senhor estava aqui e eu não sabia. Esse não é outro senão a porta do céu. Quando ele falou a porta do céu, eu chorei muito, porque eu sempre preguei sobre Jacó e sobre essa passagem. E Deus tinha me dado esse nome, a porta do céu. Mas eu não queria que fosse igreja a porta do céu. Nada que referenciasse porta. Então, como eu fui da Casa da Bênção, eu fiz uma pesquisa no INPI e não tinha Casa da Promessa no Brasil. Então, coloquei Casa da Promessa. Eu achava que o Marcos Gregório, o pastor Marcos, ia me chamar para abrir uma filial da igreja dele aqui. E ele disse: não, Deus já te deu o nome. E quando ele falou a porta do céu, eu disse: é verdade, eu tenho um slogan, um nome, e era Casa da Promessa. Ficou Igreja Casa da Promessa, a porta do céu. Então, anjos subindo e descendo, representando os altos e baixos, e Deus no pico, na ponta da escada. Então, Casa da Promessa tem esse significado, a porta do céu. E a porta do céu é a mensagem da cruz. Então, o símbolo lá em cima do bolo é uma porta se abrindo, e a porta é a mensagem da cruz. É a cruz se abrindo. Então, quando a mensagem da cruz é pregada, que é Jesus, abre a porta do céu e nos dá entrada, através de Jesus Cristo, ao Senhor. E ficou muito bonito, né? O nome, o slogan. E já 17 ou foram 19 pessoas tentaram colocar a Igreja Casa da Promessa, Recife, Belo Horizonte, Confins, São Paulo. Tentaram botar, mas a gente tem a patente nacional registrada, né? Nós compramos, pagamos, aliás, né? Foi alto, foi difícil. É complicado para registrar. É complicado para registrar, mas a gente conseguiu a patente do nome e realmente tem sido um abalo. Hoje são 75 mil inscritos no YouTube, 150 mil no Instagram da igreja, e eu acho que é o culto, um dos cultos mais assistidos do Brasil. Culto, né? Existem lives de pastores, bispos, padres, que são muito fortes, mas tratando de culto, todo culto, a gente passa dentro desse culto 3, 4 mil pessoas, todo culto. E fica ali 600 simultâneo, né? 800, dia de domingo 1.000. E quando é evento, é 3 mil pessoas simultâneo. Então, assim, é um dos cultos mais assistidos em todo o Brasil. Terça, tarde, quarta, sexta e domingo, dia todo live. Começou com um iPhonezinho 11 e foi pro 12, depois pro 13. Aí agora tem câmera. E Deus levantou pessoas que chegaram lá, assim, nem imaginavam que ia cuidar da live e virou TI da prefeitura, cuida hoje da live da Casa da Promessa. E essa igreja é um mistério de Deus, é um segredo de Deus. Deus tem nos abençoado muito, nos amado de uma forma assim, sobrenatural. Eu não tenho explicação. Essa igreja, sem dúvida, é um ponto cardeal aqui da nossa cidade também. Eu digo até que virou um ponto turístico. Hoje as pessoas entram em Maceió. Meu sonho é conhecer a Casa da Promessa. É incrível. Então, testemunhos impactantes. Pessoas que foram curadas aí da AIDS, do HIV, do câncer. Pessoas que estavam quebradas e hoje viraram a página, são abençoadas. Isso é isso. Não, ele falou, eu me arrepiei lá atrás quando ele falou assim da visão que teve, né? Assim, vá por aqui, a gente sente. Eu me arrepiei, me emocionei um pouquinho mesmo. Então, eu indico para essa pessoa que passe os processos, que não tenha velocidade. E acho que o preceito de tudo é a humildade. A pessoa que é simples, ela precede a honra de Deus. Quem tem que lhe ver já está lhe vendo. Quem sabe lhe honrar já está lhe observando também. E aonde você estiver, da forma que você estiver, o Senhor vai achar meios. Esse é o meu desafio, é querer desistir, não poder mais. Jeremias disse: tem um fogo cerrado no meu peito. Então, quando tem aquele fogo, aquela chama, quando não é um profissional, quando não é para querer dinheiro, quando não é para querer fama, status, é para um bem social, é para almas, Deus se derrama, é diferente. Mas quando é com um cunho totalmente deturpado,
não dá certo. É como uma tenda que ela bate a chuva, bate o rio, o fogo, e ela desmorona, porque é debaixo de areia. Então você tem que estar na rocha e pedir para Deus confirmar, aprovar. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E Deus sabe conduzir a gente. Eu não queria estar onde eu estou, não pedi para estar onde eu estou, nunca lutei, nunca imaginei isso, estar à frente de uma igreja, nunca. Mas o Senhor, ele me chamou, me vocacionou, e eu entendi que, dado o momento, eu precisava abrir o meu coração para viver esse amor, essa chamada, essa alegria que é poder servir a Deus no altar, com os irmãos e com a nossa família. Com você, meu amigo. Vamos finalizar. Agradecer ao mais um pastor. episódio. Senão a gente passa aqui mais 3 horas conversando. Muito obrigado bom. por ter vindo, aceitado esse convite da gente. As portas estão sempre abertas. Obrigado. O que precisar da gente aqui, viu? Você é bênção do céu. Que Deus Obrigado, continue pastor. ajudando Amém. a gente aqui. Foi tremendo. Senti muita paz aqui. Que Deus continue honrando aí, agindo na vida de vocês poderosamente. Amém. Amém. Tchau, Flávio. Tchau, todo mundo, nossa audiência. Até a próxima.